Provavelmente não esqueceria. Sim, mas qual o fato que tem contradição? Não existe uma contradição, isso é ilação repudiada por todo o contexto técnico. Um exemplo, como é que se pega uma arma em cima de um armário, faz uma, ao invés de fazer a papiloscopia, que é a digital, para saber quem pegou naquela arma, me pega uma arma daquela, retira com as mãos, contaminando a prova, a cadeia de custódia, me leva para uma sede de delegacia de homicídio, ao invés de botar num saco, lacrar e enviar para a perícia, o que foram feito? Pasme, senhores, pasme, me vão para o fundo da delegacia e fazem disparo com aquela arma. Quem fez o disparo foi o perito? Não foi o perito, foi um policial, que a extensão da personalidade dele é acusado, porque ele está investigando. Ele vai lá e faz o disparo com a arma, quebrando a cadeia de custódia. Não houve contradição no interrogatório da parlamentar Flor de Lis. Dr. Anderson Hollenberg também afirmou que a sua cliente é inocente. É que Flávio dos Santos, filho biológico da parlamentar, é inocente e que foi obrigado a confessar que efetuou os disparos. Essas são as declarações do doutor Anderson Hollenberg, que você vai acompanhar aqui na íntegra a sua coletiva de imprensa. O doutor ainda afirmou que a sua cliente, ela falou a verdade, segundo disse o doutor Anderson Hollenberg, e que graças ao divino Deus não esqueceu de nada. E outro detalhe importante que vocês vão acompanhar aqui agora, nessa entrevista com exclusividade aqui no canal, essa foi a última audiência do caso Flor de Lis, a última deste ano, que deu início à fase dos interrogatórios. Uma audiência marcada por contradições. Lucas desmentiu a sua própria mãe em juízo. Você vai acompanhar aqui mais detalhes sobre os bastidores dessa última audiência. Você está no seu canal A Voz Profética, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Ricardo Santos, seu jornalista cristão, sempre de olho nos fatos para trazer para vocês as melhores informações com exclusividade. Eu convido a você para se inscrever aqui no nosso canal, confirma aí o seu like e verifique o sino da notificação para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. Bora para a matéria. Contradição. Cada um, se eu falar aqui para os senhores, olhe para o fim onde está aquela marca. Para o senhor tem quantos metros daqui até lá? Aí o senhor fala, para mim 25. Pergunte para outro colega, para mim tem 35. Houve contradição entre vocês? Há uma percepção de fato do que um acha e o que o outro acha. Mas há fatos também. Hein? Há fatos também. Me aponte um fato. Pode apontar um fato? Eu digo há fatos da noite do assassinato, em que ela provavelmente não esqueceria. Sim, mas qual o fato que tem contradição? Não existe uma contradição, isso é ilação repudiada por todo o contexto técnico. Um exemplo, como é que se pega uma arma em cima de um armário, faz uma, ao invés de fazer a papiloscopia, que é a digital, para saber quem pegou naquela arma, me pega uma arma daquela, retira com as mãos, contaminando a prova, a cadeia de custódia, me leva para uma sede de delegacia de homicídio, ao invés de botar num saco, lacrar e enviar para a perícia, o que foram feito? Pasme, senhores, pasme, me vão para o fundo da delegacia e fazem disparo com aquela arma. Quem fez o disparo foi o perito? Não foi o perito, foi um policial, que a extensão da personalidade dele é acusado, porque ele está investigando. Ele vai lá e faz o disparo com a arma, quebrando a cadeia de custódia, que é a procedibilidade da perícia. Aí eu pergunto aos senhores, qual foi o estojo realmente do crime? É o estojo recolhido no local para fazer o confronto com essa arma, ou o estojo que foi percutido em sede de policial, em sede de delegacia? Foi perguntado pela defesa, por qual motivo os senhores fazem isso? Ah, é para poder ter banco de dados. O banco de dados, ele tem que ser feito depois que vem a arma da perícia, para não se tirar justamente
o quê? Aquelas procedibilidades técnicas de aferir se a arma fez disparo, se ela é capaz de produzir disparo, qual foi a última vez que ela fez disparo, para os senhores entenderem como é que se chegou à conclusão que a arma teria sido utilizada pelo Flávio. Me pega um cabelo que estaria grudado na arma, a história da carochinha, com todo respeito, me leva um garfo que ele comia na delegacia e vai para se fazer perícia, dizer se aquela saliva é a mesma correlacionada àquele pelo que teria sido encontrado na arma. Vem positivo. Aí vem a defesa e diz, positivo, eu quero para fazer a conta-prova. Ah, destruímos. Não há elementos para fazer conta-prova. Quer dizer, eu sou obrigado, num país que nós vivemos, onde o subchefe do Ministério Público já foi condenado por produzir prova falsa dentro do processo, Hélio Fischberg, nós sabemos por rede nacional, né? Não tem nada contra ele, mas é o que nós sabemos, um subprocurador. Por qual motivo eu vou acreditar na palavra de dois peritos que estão vinculados a uma delegacia de polícia, que eles são vinculados à delegacia, de dizer, aquele garfo, aquele material genético, ele foi em confronto com um pelo, deu que era do Flávio. Eu indago os senhores, por qual razão o Flávio ficou quase 90 dias na delegacia? Eu vou dizer para os senhores por quê. Porque quando se vai para o banho de sol de manhã, fica o quê? Cabelo na fronha, no travesseiro. Aí eu digo para os senhores, agora aqui afirmo, o cabelo estava preso realmente na arma quando ela foi apreendida, dias após o crime, ou foi um cabelo que eles pegaram na fronha, no quase 90 dias que ficaram lá nos porões daquela delegacia? Quer dizer, é querer fazer a população, os 200 milhões de brasileiros, de trouxa. Então a defesa aqui fala claramente, quebra de cadeia, de custódia, não existiu perícia provando que aquela arma seja do crime, ela é infrutífera, né? Foi totalmente desvirtuado a procedibilidade técnica da realização e está provado pela rede, salvo engano, até a Globo, que nós temos filmagem e foto, onde nós conseguimos provar que estava o momento do disparo na caixa de areia, dentro da delegacia de homicídio, sendo percutida essa arma. Então, querer fazer crer à população que aquela arma que foi pega um dia depois é a arma do crime, é passar atestado de bobo. Para o senhor, então, Flávio é inocente? Eu não posso aqui afirmar categoricamente, tá? Dele ser, como se diz, não ter nenhuma participação. Eu não posso afirmar. Cabe a investigação afirmar. O que eu posso afirmar é que a arma não se presta a dizer que teve na mão do Flávio, e também não se presta aquela confissão que ele teria prestado na sede policial. Por que eu digo que aquela declaração não presta? Por qual razão uma pessoa se faz uma confissão de um crime tão grave, de repercussão nacional e internacional, sem um advogado? Questiona se foi voluntário, foi espontâneo ou não foi. Não sei se os senhores têm conhecimento, ele em juízo aqui negou tudo. Ele foi obrigado a fazer aquela simulação, dizer que ele teria praticado o disparo. Então é isso que eu tenho para dizer para os senhores. Agora, ao meu ver, no conjunto que está acostado aos autos de prova técnica e depoimentos, o Flávio é inocente. Tá? E a deputada, não há nada que conduza que ela foi a mandante ou partícipe desse homem. As investigações estão tendenciosas, então, ao seu ver? Não só tendenciosas, foi completamente falha. Como é que ela está? Ela está confiante que consegue reverter? Confiante que ao final será, como se diz, emergerá as provas necessárias para que conduza a absolvição e que se demonstre aí, se resta provado a inocência dela. Estará aprovada a inocência dela. Em estado psicológico e espiritual? Não pode estar bem tendo uma quantidade de 9 filhos, né, detidos, 9 filhos presos, filhos que foram acusados, inclusive, de ter dado apoio moral. Que apoio moral? Vou te dar um apoio moral para você matar alguém. Sinceramente, é lamentável. Por essas razões, de ter uma peça acusatória tão leviana, que hoje a defesa disse, ela vai responder durante 2, 3, 4, 5 horas à juíza. Mas ela vai se abster de responder ao Ministério Público. Só para encerrar, doutora, ela disse que está tomando remédio porque tem tido crises de esquecimento. Você acha que isso pode atrapalhar de alguma maneira? Então, hoje, qual é o brasileiro
que não toma ansiolítico, que é para ansiedade? 90%. mas Diante da pandemia, ela... Coisa de memória. Exatamente. Problema de memória junto com remédio de fato de ansiedade gera realmente uma lentidão na resposta, talvez um esquecimento de um detalhe ou outro, mas hoje eu vou repetir. Hoje ela foi, graças ao divino Deus, falou a toda a verdade, não houve esquecimento, e tenho certeza que ela vai continuar aí a prestar o esclarecimento, não está se furtando de prestar o esclarecimento, e a verdade vai aparecer. Ela não pode, senhores, ser culpada ou culpabilizada se eventualmente 1, 2, 3, qualquer filho tenha qualquer comprometimento com crime. Se existir o comprometimento de algum filho nesse crime, ela não pode ser culpabilizada. É isso que as pessoas têm que entender. Mas o interesse do sistema judiciário, principalmente do investigatório, que a cereja do bolo é a Flor de Lis. É líder religiosa, deputada federal, é o livro que vende mais, é a Flor de Lis na capa. Ela começou a tomar remédio depois da morte do Anderson? Só a nível de Foi. dúvida? Depois, obrigada. Acompanhe agora, com exclusividade, a postura da parlamentar. Alguns movimentos caracteriza que a parlamentar está tensa. Em alguns momentos, ela curva a cabeça, como quem está orando. Por diversas vezes, notamos a parlamentar em um momento de oração. E alguns momentos podia ouvir bem baixinho ela cantando, procurando estar em oração, em um momento tenso. Observe que a parlamentar está aguardando, por determinação da juíza, a doutora Neares, a subida dos réus, seus filhos biológicos e afetivos. E nesse momento a parlamentar ela vai demonstrar nervosismo. Observe que ela vai bater o pé, ela bate o pé várias vezes, curva a cabeça e esfrega as mãos, demonstrando nervosismo, tensão e o seu emocional também abalado. Observe que nesse momento ela está cantando. Não se pode ouvir, mas diante das câmeras e podemos observar os lábios mexendo algumas vezes. Poucas vezes ela vai olhar agora para a nossa câmera, inclusive, olhando e com certeza desviando os olhares dos holofotes das câmeras. Agora a Flor de Lis também volta a cantar. Observe que ela meneia a cabeça, bate o pé, como quem está acompanhando um compasso. A parlamentar está orando e cantando. Observe mais uma vez a parlamentar em oração agora. Parece que ela está orando e pedindo algo para Deus. Por algum momento dá para se ouvir o hino que ela está cantando bem baixinho. Percebam que nenhum dos seus filhos afetivos e os biológicos estão sentados nos bancos dos réus, porque pela ordem primeiro entra a ré, a Flor de Lis, os advogados, para depois, na sua ordem, os demais réus.
Nesse momento, a juíza só está aguardando a chegada dos seus filhos, que já estão ali no fórum, porém, ainda não subiram para o plenário. Flordeliz vai se demonstrar, mais uma vez, bastante ansiosa, nervosa, percebe? Que dessa vez ela vai colocar as mãos nos peitos. A parlamentar que, nessa última audiência que deu início à fase dos interrogatórios, se demonstrou muito nervosa. Em seu interrogatório, na maioria das vezes, pôde perceber a voz embargada, com voz de choro e dificuldade na fala. Porém, a parlamentar negou todas as acusações. E o detalhe importante, só para lembrar que a Flordeliz, ela não poupou a Simone, dando a entender que ela está tentando jogar também as responsabilidades dos envenenamentos e das tentativas de cancelar o CPF do pastor Anderson do Carmo para a sua filha biológica Simone. Inclusive, a parlamentar negou saber que houve relacionamento entre a sua filha Simone e o pastor Anderson do Carmo. E ela frisou que eu saiba, nunca aconteceu. E soube quando saiu na mídia. E eu perguntei à minha filha e ela disse que era fake news. Flordeliz está guardando a sua agenda e que em alguns interrogatórios dos seus filhos, principalmente de Lucas e o da Andréia, a parlamentar tomou nota. Observe que ela levou, dessa vez, está ali com um Gatorade. Flordeliz o tempo todo demonstrou nervosa. Percebe ela batendo os pés mais uma vez. E outro detalhe, que dessa vez a Flordeliz não desceu, como de costume, para almoçar. Nesse momento você vai acompanhar a entrada dos filhos da parlamentar para sentar no banco dos réus. Chegou a Ana Bazia Simone, a sua filha, o Adriano, o Flávio dos Santos e todos, por sua vez, tomando ali o assento do banco dos réus. Percebem, e alguns colegas também perceberam, que o Carlos Ubiraci, bastante abatido, e nós temos uma entrevista com exclusividade com o advogado do pastor Carlos Ubiraci. Vamos trazer para vocês na íntegra algumas informações, que inclusive da próxima fase, que vai se iniciar em 22 de janeiro, o interrogatório do Carlos Ubiraci, que promete bastante revelações. E o doutor me adiantou que ele vai falar toda a verdade. Observe que a postura da Flordeliz muda na entrada dos seus filhos. Senhora Flordeliz, a senhora pode sentar aqui, por favor? Bom, os patronos então já tiveram contato muito breve aqui com os réus, não é isso? Eu vou pedir então que os policiais retirem os demais réus para a gente iniciar. Pode descer com eles, tá? E, por favor, mais uma vez, relembrando, tá? Que é proibido o contato entre todos, tá? Quero ajudar aí no seu interrogatório, eu vou pedir também que a imprensa, tá? Não sei. Vocês acompanharam aí
essa coletiva de imprensa prestada pelo doutor Anderson Hollenberg, advogado de defesa da parlamentar Flor de Lis. Em suas afirmações, podemos observar que ele está bastante otimista. Segundo ele, vocês acompanharam aqui, que vai provar que a Flor de Lis é inocente. E também que o Flávio é inocente. Tem muitas águas para ir por baixo desta ponte chamada caso Flor de Lis. Só uma observação, todos aguardavam aí surpresas, né, no depoimento da parlamentar. Todos aguardavam, inclusive alguém até arriscou, será que ela vai confessar? Será que vai surgir no seu depoimento novas revelações? Porém, Flor de Lis negou tudo. E o detalhe importante é que a parlamentar se emocionou bastante em alguns dos seus relatos. Vale a pena frisar que a Flor de Lis negou todas as acusações. Inclusive, trouxe alguns relatos referente a um dos seus filhos que depois contra ela. Inclusive, vale a pena lembrar que Misael e Luan, em seus depoimentos mais contundentes contra a parlamentar, ela desmentiu tudo. E, em detalhe, a parlamentar disse que Luan era ciumento e que por isso depôs contra ela. Inclusive, a parlamentar relatou sobre o tratamento que o próprio Luan deu, dizendo que a Flor de Lis não tratava bem, não era muito carinhosa com os seus filhos. E Luan, segundo a parlamentar, prestou depoimento contra sua mãe porque ele não foi escolhido para cargo político. E foi Misael. E o Luan afirmava nos bastidores da família que ele que teria que ser escolhido para um cargo político. Foi uma audiência que trouxe essas informações, inclusive, que não mudou nada em relação àquilo que se esperava da parlamentar. Vale a pena lembrar que a parlamentar, ainda em suas lives, ela afirmou que a verdade viria à tona. Muita coisa não mudou, mas novos depoimentos, novos relatos, inclusive o de Lucas, que desmentiu a sua própria mãe, e outras afirmações, como da Andréia, que nós vamos trazer para vocês na íntegra. A Andréia trouxe bastante informações incriminando mais ainda a parlamentar. Tá aí, Brasil, doutor Anderson Hollenberg expressando aí de forma bastante ousada, inclusive dizendo que a sua cliente, que a verdade prevaleça. Existe 3 versões e sobre todas a verdade sempre prevaleça. Que a justiça seja feita e que este caso seja esclarecido. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, verifique a sua inscrição para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. De olho nos fatos, Brasil!